Olá, meus queridos irmãos e amigos que nos acompanham aqui no nosso canal, a Bíblia Logos e Rema. Nós estamos muito felizes, mas muito felizes em poder estar aqui dando continuidade aos estudos da Palavra de Deus e estamos iniciando o terceiro trimestre de 2016, falando sobre o desafio da evangelização. Nós não vamos fazer aqui uma síntese ou uma análise da nossa revista nova, mas nós vamos já partir direto para a lição de número 1, porque já gravamos há uma semana anterior, já gravamos aqui uma síntese do trimestre, e você que nos acompanha já tem visto aí no nosso canal sobre o desafio da evangelização, que é um assunto muito importante, escrito também pelo nosso queridíssimo pastor Cláudio Honor de Andrade. Então, a nossa lição de número 1, ela vem nos trazendo uma definição do que é evangelização. É a lição do dia 3 de julho de 2016. O nosso textuário, ele vem nos dizendo: portanto, ide, ensinai a todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando a guardar todas as coisas que vos tenho mandado. Está em Mateus capítulo 28, versos 19 e 20. A nossa verdade prática nos diz o seguinte: evangelizar é a missão mais importante e urgente da Igreja de Cristo. Não podemos adiá-la nem substituí-la. Então, a nossa verdade prática já vem nos chamando a atenção para nós termos o cuidado de fazer aquilo que Deus quer que a igreja faça, que é a missão, de fato, da igreja. E o nosso texto bíblico, a leitura bíblica em classe, está em Marcos capítulo 16, versos 9 ao verso 20. E temos como objetivo nessa lição mostrar que a evangelização é a missão suprema da igreja. A igreja só fará um bom trabalho quando ela entender que missão, que evangelização é a missão suprema da igreja. É aquilo que o Senhor nos deixou como algo primordial para nós darmos primazia nos nossos trabalhos eclesiásticos. Então, meus queridos alunos, professores, nós temos a oportunidade de estudar nesta lição, mais uma vez, escrita pelo pastor Cláudio Honor de Andrade, é um grande homem de Deus, um grande teólogo. Nós temos o privilégio de estudar. E dessa vez, de fato, um grande desafio. Por quê? Porque esse é o desafio da igreja, conseguir superar todas as adversidades, as barreiras impostas pela sociedade e levar a mensagem de boas novas que as pessoas tanto necessitam, que as pessoas precisam. Essa missão não é somente da liderança, não é somente dos obreiros, mas todo crente, todo cristão tem a responsabilidade de anunciar as boas novas do Senhor Jesus. Que nós possamos anunciar o Evangelho do Senhor Jesus, que possamos levar essa mensagem, ajudando as pessoas a trilhar os caminhos do Senhor, pois em breve Jesus está voltando. E nós precisamos terminar o nosso trabalho que nos foi confiado. Introdutoriamente, nós temos aqui uma frase: se não levarmos o Evangelho até os confins da terra, jamais seremos reconhecidos como discípulos de Jesus. Que frase difícil, meus queridos? Que frase complicada para nós que muitas vezes estamos presos nos nossos afazeres, nas nossas ocupações e esquecemos da missão suprema do Senhor. Enquanto que os discípulos de Jesus deixaram tudo e o seguiram. Deixaram tudo para fazer a vontade do Senhor. Nós muitas vezes, hoje, na igreja atual, nós estamos esquecendo do ide de Jesus e nós precisamos saber realmente que Ele nos comissionou para este trabalho. Então, nós observamos que desde o início do seu ministério, Jesus sempre fez questão de dar destaque
a natureza evangelizadora da missão que ele veio realizar na terra e a tarefa que ele confiou aos discípulos. Essa sempre foi também a preocupação da igreja primitiva. Então a igreja, por ser igreja, não pode ignorar as exigências da grande comissão de evangelizar a todos, em todo tempo e em todo lugar. A evangelização compreende também o discipulado, o batismo e a integração do novo convertido. Então, muitas vezes nós evangelizamos, mas não discipulamos, nós não batizamos e não fazemos aquela integração, colocamos a pessoa para andar sozinho na obra de Deus. Então, meus queridos e amados, se cremos de fato que Cristo morreu e ressuscitou para redimir-nos do inferno, não vamos nos calar, vamos pregar a mensagem do Senhor, a mensagem de salvação. Vamos aproveitar todas as oportunidades, o tempo que temos para falar do Senhor Jesus. Pois já estamos chegando o dia da colheita, estamos chegando a última hora, ou o último momento da igreja na terra. E precisamos anunciar que Cristo está voltando. Evangelismo e evangelização. Duas palavras que para muitos são a mesma coisa, né? Mas vamos aqui, então, entender um pouquinho. Evangelismo ou evangelização? Então, nesse tópico, nós veremos que ambos os termos são igualmente corretos. Eles são dois termos importantes, pois a evangelização depende do evangelismo. Então, se o evangelismo é a teoria, a evangelização é a prática. Os dois estão associados, mas não são a mesma coisa. Vamos para evangelismo. Evangelismo é a doutrina cujo objetivo é fundamentar biblicamente o trabalho evangelístico da Igreja de Cristo. Então, nós podemos observar que é uma doutrina que fundamenta, que embasa o trabalho da Igreja, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento. Então nós precisamos entender que, como doutrina, nós precisamos nos submeter a ela, nós precisamos obedecê-la. Muitas vezes, alguns termos que surgem, como evangelismo, evangelização, nós pensamos que são invenções dos pastores, dos ministérios, das secretarias de missões, né? Não, isso é uma doutrina bíblica, evangelismo é uma doutrina bíblica. E evangelização é a prática dessa teoria, desse ensino, dessa doutrina chamada evangelismo. A evangelização é a efetiva proclamação do Evangelho do Senhor até aos confins da terra. Então, ela nos leva a cumprir plenamente o mandato de Jesus, quando Ele nos chamou, nos delegou, nos comissionou, né? Conforme também nós temos em Atos, no capítulo 1, verso 8, né? A responsabilidade transferida aos discípulos. Recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e ser-me-eis testemunhas, né, em todos os lugares. Então a evangelização não é um trabalho opcional da igreja. É a obrigação de cada seguidor de Jesus. Então a evangelização é mais do que simplesmente uma teoria. A evangelização é o exercício da doutrina evangelismo. É a prática do evangelismo. É o cumprimento da ordem de Jesus. Uma segunda questão importante a se observar nesta lição por que temos que evangelizar. E o comentarista nos coloca aqui que podemos colocar ou apresentar 4 razões que nos levarão a falar de Cristo a tempo e fora de tempo. Então, o falar de Jesus na nossa vida deve ser uma constância, uma permanência, deve ser algo diário para nós. Deus,
através desta lição, está nos chamando ao trabalho evangelístico da igreja. Eu acredito que esse trimestre nós seremos impulsionados e todas as nossas igrejas espalhadas pelo Brasil serão tocadas pelo Espírito Santo. Primeira razão é porque é um mandamento de Jesus. Jesus nos deixou uma ordem, né? Nós temos que evangelizar porque recebemos uma ordem do nosso Senhor Jesus Cristo, como nós temos aqui em Mateus capítulo 28, verso 19 e 20, em Marcos 16, verso 15, Lucas 24, verso 46 e 47, e Atos capítulo 1, verso 8. Então, não há o que discutir, não há o que questionar. Evangelizar é uma obrigação, e não é apenas do pastor, dos obreiros, dos missionários, dos evangelistas, não. É um dever de todo aquele que se diz discípulo de Jesus. Então, se a pessoa diz que é um servo de Deus, que é um discípulo do Senhor, e não está evangelizando, ele precisa tomar uma atitude, uma posição diante do Senhor. Todos aqueles que amam ao Senhor Jesus não podem deixar de falar do que tem visto e ouvido. Então, era assim que agia a igreja primitiva, era assim que agiam os nossos irmãos no começo da igreja. E eles, apesar de todas as oposições dos poderes religiosos, políticos, seculares da época, eles não deixaram de evangelizar, eles continuaram evangelizando. Então, a outra razão importante nessa questão que temos aqui, porque temos que evangelizar, é que evangelizar é a maior expressão do amor da igreja. Então, se a igreja quer expressar o amor, ela tem que evangelizar. A igreja que não evangeliza não está expressando o amor de Deus. Então, há uma necessidade muito grande, porque as almas estão perdidas. As pessoas estão por aí perecendo todos os dias, caídas nas garras do inimigo, e nós precisamos nos despertar para buscar essas pessoas para o reino de Deus. Então, o amor de Deus, ou seja, o amor que é colocado naqueles crentes verdadeiramente autênticos, não deve se perder em teoria, não deve ficar sem causar um efeito, um resultado prático. Então é preciso que esse amor nos constranja a ter uma postura diferenciada das outras pessoas que não sentem ou não têm o amor de Deus. E esta nossa postura diferenciada é a nossa postura evangelizadora. Hoje, meus queridos, nós estamos enfrentando a crise econômica, moral, política. É coisa muito séria acontecendo na nossa sociedade. Porém, nós precisamos continuar evangelizando, tanto os de perto quanto os de longe, alcançando-os com a mensagem do Senhor, alcançando com a pregação da palavra de Deus. E o terceiro ponto aqui, por que evangelizar? É porque o mundo jaz no maligno. Essa palavrinha jaz quer dizer estar. Então, nós precisamos implementar uma evangelização mais forte, mais provocativa, de maior alcance, que possa realmente fazer com que as pessoas sejam alcançadas, mais dinâmica, né? Muitos estão a passos largos a caminho da perdição, a caminho do inferno. Não podemos, melhor dizendo, diante dessa multidão que perece, sermos indiferentes. Nós precisamos ir atrás, porque nós temos a chave que abre a prisão dessas pessoas que estão aí acorrentadas nas drogas, outros na violência, outros ainda nas falsas religiões, na prostituição, no liberalismo, né, sexual que existe hoje. Nós precisamos, meus queridos, evangelizar esses cativos, libertar esses cativos.
porque somente Jesus pode libertar os oprimidos das cadeias espirituais. E nós somos os representantes legais do Senhor aqui na terra. E a quarta razão, porque temos que evangelizar, é porque Jesus em breve virá. Finalmente, meus queridos, nós precisamos empregar todos os nossos esforços da evangelização. O Senhor Jesus, Ele está voltando, Ele não tarda, a qualquer momento Ele está voltando. E nós precisamos advertir o mundo, advertir as pessoas e fazer como Jesus. Convém que eu faça as obras daquele que me enviou enquanto é dia, a noite vem, enquanto ninguém pode trabalhar. Nós precisamos estar atentos, nós precisamos despertar, porque Jesus está voltando e as pessoas estão alheias a esta realidade. Igreja do Senhor, obreiros do Senhor, o que nós temos feito em prol da evangelização? Nós não podemos, meus queridos, comparecer perante o Senhor de mãos vazias. Nós temos que apresentar a Ele o resultado do nosso trabalho, o resultado das nossas atividades. Evangelismo pessoal é a obra de falar de Cristo aos perdidos individualmente e levá-los a Cristo, levá-los a Jesus, que é o Salvador dos perdidos. O evangelismo pessoal, a sua importância nós podemos ver no fato de que a evangelização dos pecadores foi o último assunto de Jesus aos discípulos antes de ascender ao céu. Ele tinha uma preocupação particular com este anunciar do Evangelho. Então, nessa ocasião da sua subida para o céu, ele ordenou à igreja com este encargo da evangelização do mundo, dizendo: ide por todo o mundo, pregai o Evangelho a toda criatura. Marcos capítulo 16, verso 15. Então nós precisamos alvejar de forma tríplice com o evangelismo, que seja esses nossos alvos, salvar os perdidos, restaurar os desviados, edificar os que já estão crentes, que já estão firmes, ganhar almas. É a missão suprema de Jesus, foi de Jesus e deve ser da sua igreja, porque nós somos o seu corpo aqui na terra. Um outro ponto importante que nós temos nessa lição é como evangelizar. Como evangelizar? A missão de pregar a todos, em todos os lugares e em todo o tempo, inclui a evangelização pessoal, coletiva, nacional e transcultural. Então, meus queridos, o nosso evangelho, ele tem que ser um evangelho que alcance. Não é um evangelho que apenas se limita em um local, em uma região, em um ponto. Não. O nosso evangelho, ele tem que alcançar tanto as pessoas de forma individual, tem que ser também um evangelismo em massa, coletivo, tem que ser um evangelho transcultural. Então, nesse tópico último aqui, nós vamos aprender, nós vamos entender, melhor dizendo, que o exemplo de Cristo, que Ele é o nosso evangelista por excelência, Ele nos ensina, através aqui do encontro com a mulher samaritana, quando Ele diz sobre a água da vida, quando Ele ensina que Ele é a água da vida, a água que descedenta o homem necessitado, Ele mostra também, através do encontro com Nicodemos, onde Ele falou do milagre do novo nascimento, do renascer no Espírito, do renascer em Deus. Então é muito importante nós sabemos que esse Evangelho, ele é um Evangelho de alcance, e que ele só pode ser de alcance se ele for pregado na unção, na direção do Espírito Santo. Então, meus amados, meus queridos, talvez, se você não tenha observado, mas talvez nesse exato momento, tem alguém bem perto de você que precisa ouvir falar de Jesus. Então, não perca a oportunidade de evangelizar. Evangelize,
pois aqui nós temos uma referência bíblica em Provérbios 11:30. O que ganha almas, sábio é. Muitas vezes nós queremos mostrar a nossa sabedoria através dos títulos de teólogos, doutores, mestres, os nossos diplomas expostos. Isso para mostrar que somos sábios. Não. Isso é resultado de estudos, de adquirir conhecimento. Mas a verdadeira sabedoria é ganhar almas para o Senhor. Então todos nós, eu conclamo agora os professores, os superintendentes, os teólogos, para que nós possamos dar prova de verdadeira sabedoria, que é ganhando almas para o reino do Senhor. A nossa evangelização na questão coletiva, Cristo se dedicou também ao evangelismo coletivo. Ele aproveitava o ajuntamento, as concentrações de pessoas para expor a mensagem do reino. Tanto ele falava individualmente, como falamos a respeito de Nicodemos, da mulher samaritana, também de Zaqueu, como também ele aproveitava as concentrações, os grandes movimentos onde estavam as pessoas aglomeradas, a fim de expor a pregação do Evangelho do Reino. As multidões também precisam ser alcançadas com essa pregação que transforma, que muda a vida do ser humano, que é a pregação do Evangelho. Então todos precisam ouvir a mensagem da cruz, todos precisam conhecer a história de Jesus. Então voltemos, meus queridos, à prática do evangelismo em massa. Há uma necessidade das igrejas se mobilizarem com cruzadas evangelísticas. Não apenas os shows gospels. Não, estou falando aqui de cruzadas evangelísticas que muito tempo atrás nós fazíamos nas igrejas. Há 25 anos atrás, há 30 anos atrás, participei de cruzadas evangelísticas ao ar livre, em que a igreja se mobilizava e muitas almas aceitavam a Jesus. Me lembro uma vez pregando em uma pequena cidade do interior do estado de Goiás, a uma multidão de mais ou menos 250, 300 pessoas, sem microfone, sem um instrumento de som para tocar, apenas com violão. E nós pregamos e muitas almas, me lembro que muitas almas se rendiam aos pés do Senhor. De uma vez, 16 pessoas aceitaram a Jesus na primeira vez que fizemos a pergunta se tinha alguém que queria aceitar a Jesus. Então o evangelismo em massa também é muito, mas muito importante para a salvação das pessoas, desde que ele seja feito com objetividade, desde que ele seja pregado da forma correta, e não apenas fazendo shows para apresentar os seus números de cânticos, mostrar os seus talentos pessoais, não, mas pregar a mensagem poderosa de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E o evangelismo nacional. Em seu ministério terreno, Jesus era um judeu inserido na sociedade judaica, falando-lhes em sua própria língua. Muito interessante, meus amados, saber que Jesus, ele procurava se identificar com a cultura, se mostrar que era um verdadeiro israelita, que era um verdadeiro judeu, que ele estava inserido naquela sociedade, naquela nação. Esse, nós estamos aqui falando da parte do evangelismo nacional. Ele não podia se esconder a sua identidade. Ele era hebreu, Ele não podia esconder sua identidade. Então Jesus viveu como judeu e como judeu morreu. Então, nessa condição, ele anunciou o evangelho do reino às ovelhas perdidas da casa de Israel. Se vê muito hoje a pessoa dizendo, não, mas aqui é difícil porque todos me conhecem, aqui é difícil porque eu nasci e me criei aqui é difícil por causa disso ou daquilo outro. E são muitas desculpas que nós muitas vezes inventamos para não pregar o evangelho. Mas Jesus, ele pregou o evangelho no seu local, na sua região, ele não fugiu da sua originalidade, da sua nacionalidade. Ele pregou ali o seu evangelho à sua nação, porque ele precisava ganhar os seus. Ele precisava deixar como legado para nós, para os seus discípulos, este exemplo de anunciação do evangelho salvífico
de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. E o evangelismo também é transcultural. Embora a sua missão imediata fosse redimir as ovelhas da casa de Jacó, como Jesus mesmo fala aqui em Mateus capítulo 15, versículo 24, ele também não deixou de evangelizar pessoas de outras culturas, de outras nacionalidades. Atendeu a mulher sirofenícia, né? Socorreu o servo do centurião romano, ele estava ali pronto, não interessa a nacionalidade, ele estava disposto. O evangelho é transcultural, para alcançar todas as culturas. Então não foram poucos os contatos que Jesus teve também com os samaritanos, outras pessoas de outra nacionalidade. Então, meus amados, é chegado o momento de olharmos além de nossas fronteiras, ouvindo o gemido das nações, das tribos e dos povos não alcançados. Pessoas que estão morrendo, constantemente estamos vendo aí reportagens, matérias a respeito dos nossos irmãos que estão sofrendo na região do Iraque, do Afeganistão, Paquistão, da Índia. Muita gente sofrendo, pessoas sendo sacrificadas na Síria, muitas pessoas, muitos missionários, muitos servos de Deus que estão sendo mortos porque estão entre os povos, as culturas ainda não alcançadas. Então, se nós não podemos estar com eles lá, vamos orar, vamos contribuir, vamos participar desse evangelismo, desse povo não alcançado, porque o evangelho também, ou seja, o evangelismo também é transcultural. Precisamos alcançar essas almas que necessitam, que precisam tanto de ouvir a mensagem do Senhor. Então, como devemos nós evangelizar? Então, meus queridos, para começar, o ganhador de almas tem que ter experiência própria de salvação, precisa ser salvo. Muitas vezes a pessoa quer fazer a obra de Deus sem antes ter uma experiência de salvação com o Senhor. Então, é um paradoxo alguém conduzir um pecador a Cristo sem ele próprio conhecer o Salvador. E isso é apontar o caminho do céu sem conhecê-lo. Quem fala de Jesus deve ter experiências próprias da salvação em Jesus. Então, se a salvação está em nosso coração está cheio da palavra de Deus, então nossa boca falará dessa palavra, porque a boca fala do que o coração está cheio. É evidente que o ganhador de almas precisa de um conhecimento prático da Bíblia, ter experiência própria, conhecimento esse, não só quanto à mensagem do livro, mas também quanto ao volume em si, suas divisões, estrutura em geral. Então nós precisamos ter uma forma de manusear bem a palavra da verdade. É assim que recomenda a palavra do Senhor, o apóstolo Paulo, dizendo que maneja bem a palavra da verdade. O apóstolo Paulo ensinando ao jovem obreiro Timóteo que o obreiro deve ser aquele que maneja bem a palavra da verdade. Então nós precisamos conhecer de fato a palavra do Senhor. Meus amados, nós estamos muito felizes em poder estar mais uma vez gravando essas aulas, apesar de sintéticas, mas que essa síntese possa servir para te ajudar a você a crescer, você que está assistindo, nos acompanhando, que você possa continuar crescendo no conhecimento da palavra de Deus, né? Então, nós temos aqui consciência de que evangelizar é a missão de todo crente, né? Quer obreiro, quer leigo, ganhar almas é o dever. Então, na crise atual, muitos são os que estão desesperados e que buscam um Salvador. Então, mas apenas a Igreja de Cristo pode mostrar o caminho da salvação. É hora de evangelizar, meus irmãos. É hora de evangelizar, meus queridos. É hora de alcançar as pessoas perdidas. Então, fazer missões é nesse momento agora. Fazer missões é já, é nesse instante. Então nós podemos, que nós possamos arrancar essas almas perdidas das garras do inimigo, que anda furioso, cada dia mais, querendo tragar pessoas e levá-las à perdição. Meus amados,
que possa servir de bênção para você o nosso trabalho aqui nesse canal, a Bíblia, Logos e Rema, onde estamos dispostos a continuar fazendo um grande trabalho para o crescimento do reino do Senhor Jesus Cristo na face da terra. Que Deus possa abençoar a sua vida. Não esqueça de clicar no nosso vídeo, aí deixando a sua curtida, inscreva no nosso canal. Estamos aí querendo que o nosso canal cresça, nos ajude o nosso canal a desenvolver, a crescer, a melhorar a cada dia. E Deus vai estar te abençoando, Deus vai estar te coroando de graça e misericórdia. Compartilhe os nossos vídeos nas suas redes sociais, compartilhe, divulgue o nosso trabalho, em nome de Jesus. Que Deus assim possa estar te abençoando grandemente. Amém?